Meus irmãos, é com muita alegria que nós damos as boas-vindas a todos quantos já estão presentes nesse santuário. É muito bom recebê-los nessa manhã de domingo, primeiro domingo do mês de novembro, e queremos nesse momento saudar os que estão presentes nesse santuário e aqueles que nos acompanham à distância através do rádio ou através da internet. Quero, nesse momento inicial do culto, fazer algumas comunicações, alguns avisos. Um deles é comunicar aos irmãos que na terça-feira, à noite, faleceu Glaucio Tito, irmão da irmã Glaucília. Vimos orando em favor de sua saúde e devemos continuar orando agora por sua família, para que o Senhor conceda o conforto, o consolo e a força neste momento. Também viemos orando pela família de um irmão nosso da Paraíba, Paulo Germano. Ele faleceu também na terça-feira à noite e devemos orar pelo consolo da sua família, que reside ali na cidade de João Pessoa. Feitas as comunicações, eu quero lembrar aos irmãos as nossas atividades da igreja. Este mês de novembro é o mês em que muitas coisas começam a acontecer na vida da igreja. Esta semana acontece o encontro, o acampamento do grupo Somos Um, e haverá inclusive uma reunião após este culto com todos os participantes do acampamento. Então, os participantes do acampamento do Somos Um estejam atentos. Após este culto, haverá uma breve reunião com a irmã Glaucília. Também acontece esta semana o encontro anual de casais, e os irmãos, se tiverem algum acerto ou alguma dúvida, devem procurar o irmão Moisés e a irmã Luciene para maiores detalhes. O encontro acontece também esse final de semana, começando na sexta-feira. Este mês de novembro também inclui o acampamento de juniores, que acontece aí sim na semana seguinte, nos dias 15 a 17 de novembro, e haverá também uma viagem missionária no último sábado desse mês de novembro, à cidade de Tacaimbó. Os irmãos devem providenciar também sua inscrição. Maiores informações com a irmã Flora a respeito desta viagem missionária programada para o último sábado. Mas o mês de novembro é para nós o mês da música, e esta será a ênfase, esse será o foco durante todos os domingos desse mês de novembro. A capa do boletim de hoje já faz uma referência a isso. Então, alguns lembretes. Um deles é que todos os domingos desse mês de novembro teremos Capungarte, né? Aquela programação artística, sempre às 18 horas, antecedendo nosso culto noturno. Sempre uma oportunidade para convidar pessoas que não são da igreja para participarem da programação musical e participarem naturalmente do culto que se segue. Os irmãos têm no boletim de hoje uma apresentação, uma palavra do nosso ministro de música sobre o mês da música. Também a pastoral faz referência a esta ênfase e nós começamos já a todo vapor. Hoje, às 18 horas, teremos a apresentação do coro de câmara do Conservatório Pernambucano de Música. E espero ter a igreja presente para assistir, aproveitar esta oportunidade. E espero que os irmãos também convidem outras pessoas que gostam de boa música, de música de boa qualidade, para estarem aqui hoje à noite. Mas eu quero uma atenção especial para o que vai acontecer na próxima quinta-feira. Viveremos uma ocasião rara, uma oportunidade rara. Pela primeira vez, o Recife recebe a Orquestra Filarmônica do Brasil. E a primeira apresentação será justamente aqui na Capunga, na próxima quinta-feira, às 20 horas. Eles estarão lançando um DVD. Esta orquestra é regida pelo maestro Laércio Diniz, que rege a Orquestra Sinfônica, a nova Orquestra Sinfônica da Holanda. E ele vem ao Brasil e, de propósito, escolheu o Recife para sediar o lançamento do DVD dessa orquestra, que inclui músicos holandeses e músicos brasileiros. E isso acontecerá justamente aqui na Capunga, na próxima quinta-feira à noite. Numa matéria publicada, temos algumas informações interessantes, entre elas a justificativa do maestro para a escolha do Recife. E esta é justamente os laços
ou são justamente os laços existentes entre o Brasil e Holanda, numa referência ao tempo em que aqui estiveram os holandeses em solo brasileiro, justamente nessa região do país, e para aqui trouxeram cientistas, teólogos, cartógrafos, artistas, arquitetos e administradores que se dedicaram principalmente à cidade de Mauritsstad, ou a nossa Mauricéia, hoje Recife, né? E é muito interessante ver um pouco das raízes e da influência holandesa no Brasil, especialmente na cidade do Recife. E evocar um pouco dessa história é uma das razões da presença dessa orquestra aqui na cidade do Recife durante essa semana. Via uma publicação em que se fazia referência a essa orquestra, dizendo que o maestro teve como objetivo, além da música de excelente qualidade, altíssimo nível técnico, germinar através da emoção a semente histórica de uma Mauritsstad, reavivando e fortalecendo os laços culturais e históricos e levando esse movimento cultural com propriedade e altíssimo nível artístico às melhores salas de concerto do mundo. O maestro também tem um pouco de pernambucano, já que o seu pai era pernambucano, e isso faz com que os seus laços com a cidade do Recife também sejam maiores. Mas estou dando esse aviso, fazendo esta ênfase, para dizer que nós precisamos aproveitar esta oportunidade como igreja, para inclusive convidar nossos amigos, pessoas conhecidas para esta apresentação. Não será naturalmente um culto, será um recital, um concerto da Orquestra Filarmônica do Brasil, aqui em nosso templo, e nós esperamos aproveitar esta oportunidade para receber muitas pessoas e prestar, assim, esse serviço e oferecer esse presente à cidade do Recife. Ao longo do mês, outras atividades se seguirão. No próximo domingo, nos domingos seguintes, os irmãos têm no boletim maiores informações a este respeito. Por falar em música, o mural do coro, que vem contando um pouco da história da igreja, também merece a nossa atenção. Os irmãos não deixem de observar o mural, os murais da igreja, inclusive com algumas informações históricas. Há um aviso aqui que nos chega de que há um veículo Celta estacionado em frente à igreja, em frente à praça, com o alerta ligado, placas KJW 7411. O proprietário deve estar atento com relação a isso. E a irmã Marta, responsável pela área de decoração e ornamentação da igreja, comunica também que estará promovendo uma exposição de Natal nos dias 8 a 10 em sua casa, e ela que tem trabalhado diretamente nessa parte de ornamentação da igreja, utilizando o seu dom aí a serviço da igreja. Quero também comunicar aos irmãos que o pastor Roberto Santos, que já está em fase de preparação para o retorno a Porto Alegre, continua nos ajudando e está nesse final de semana em Petrolina, até amanhã, visitando algumas frentes missionárias da igreja naquela cidade e região. Temos acompanhado por telefone aí algumas notícias do trabalho realizado por ele ali no sertão do nosso estado. São essas comunicações, avisos que temos a fazer para este culto. Eu gostaria agora de apresentar algumas pessoas que nos visitam. Eu queria registrar a presença das irmãs Liane e Lívia, né, que estão presentes. Hoje vieram aí para a celebração dos 90 anos de sua avó, irmã Carmelita. Eu queria que elas ficassem de pé, não sei onde estão. Ah, está aqui. Estão aqui as duas, Liane e Lívia. Sejam bem-vindas. Vocês aqui estão em família, sabem disso, estão em casa e transmitam também à sua família, esposo e filhos, a nossa gratidão pela presença de vocês. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Quero mencionar também o nome de Daniele Rocha, da Igreja Batista de Casa Amarela. Queria que ela também ficasse de pé, para que pudéssemos identificá-la. Está ali, à minha esquerda. Seja bem-vinda, Daniele. É uma alegria tê-la conosco. Tenho aqui também o nome de Aldara Cláudia. Aldara é irmã da nossa irmã Valderese. Está conosco aqui, está ali. Seja bem-vinda. É uma alegria recebê-la. Muito bom tê-la entre nós. Certamente há outros visitantes cujos nomes eu não tenho aqui. Eu lhes pediria, por gentileza, que se colocassem de pé, aqueles que nos visitam, para que pudéssemos identificá-los. Temos várias pessoas presentes. Permaneçam de pé por alguns instantes. Vocês vão receber o cumprimento de alguém da igreja que está próximo a você, vão receber um cartão de boas-vindas de nossa igreja. Com esse cartão nós queremos expressar
a nossa gratidão pela sua presença, e você vai perceber que junto ao cartão há uma parte destacável, onde você pode colocar os seus dados pessoais e entregar aos pastores após o culto. Então, cada um de vocês, ao receber este cartão, leve-o como uma recordação deste encontro e, por gentileza, entregue-nos a parte destacável com os seus dados para que possamos manter contato com vocês. E que Deus a todos abençoe através deste culto. De pé, faremos a leitura da Palavra de Deus de forma uníssona, no texto extraído do Salmo de número 130, versículos 3 a 5. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. Amém. Cantemos 126 do canto cristão. Louvai, louvai, Cristo, bom mestre divino.
Senhor Deus, nós nos colocamos na tua presença neste instante para te louvar e para te exaltar, para falar da tua grandeza, Pai, do teu poder, mas também para lembrar o teu perdão, o teu amor que se manifesta para conosco nas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Por isso, Senhor, nós nos prostramos diante de ti, reconhecendo a tua grandeza, mas também admitindo, Senhor, os nossos erros e os nossos pecados e buscando o teu perdão. Por tua graça, Pai, recebe a nossa adoração e ao longo deste culto fala aos nossos corações. Ajuda-nos a ouvir a tua voz e a perceber o teu querer. É o que suplicamos no nome de Jesus. Amém.
convido nosso pastor Ney, irmã Marta, para que recebam os aniversariantes da semana. Então, você que já viu o seu nome no boletim, vem aqui à frente receber da nossa igreja um abraço. Nessa semana eu destaco o aniversário do nosso irmão, Dr. Valmir Ribeiro, para que receba da sua esposa um cartão de aniversário. Mas também, como gratidão, nós devemos orar pelo aniversário de casamento dos irmãos Ronaldo e Ana Paula. No dia 7 eles completam 10 anos de casados. E também, como agradecimento a Deus, como gratidão a Deus, a irmã Suzana Carvalho agradece o livramento que teve nesta semana que passou, quando teve o seu carro assaltado, mas as perdas foram apenas materiais. Então ela agradece a Deus esse livramento. Nós agradecemos e parabenizamos os professores que participaram ontem de uma aula de reforço. Nesse trimestre, agora será estudado o Apocalipse, e ontem muitos professores tiveram uma aula de reforço com o nosso pastor Ney, e quem não veio, perdemos, né? Então, parabéns aí pelos professores e também agradecemos a vida do nosso pastor. Nos momentos ainda de oração, nós devemos lembrar das famílias enlutadas, como foi falado no início do culto. Faleceu o irmão Glaucio Tito, irmão da irmã Glaucília. Devemos continuar orando pela família. Também faleceu Paulo Germano, lá ele era de João Pessoa. Devemos orar pela família. E ontem faleceu em Mossoró o pastor Zezito. Ele era pastor da Igreja Batista do Aeroporto, em Mossoró. Ele já foi pastor de algumas igrejas aqui de Pernambuco. Devemos orar também por essa família. Nos alegra também com a presença aqui o irmão Elias Vieira, depois de passado por algumas cirurgias, está conosco, junto com a irmã Amara. Isso nos alegra. E devemos orar ainda pela irmã Áurea Paz, ela está internada, e a família da irmã Áurea é um pouco reduzida, e a irmã Alice está convocando pessoas que queiram dar apoio à irmã Áurea, um Juvenal, se interessado em visitá-los, apoiá-los de uma ou outra forma. Então você pode procurar a irmã Alice Ladeia, que ela vai dar maiores informações. Devemos ainda orar pela irmã Edith Amorim, irmão Nicodemos, pela irmã Miriam Ramalho, irmão Eli Ramalho, irmã Doralice Perrucci, Davi Rodrigues, Eliane Melo, e pelo cunhado do irmão Luiz de Moura. Ele está hospitalizado no hospital em Palmares, está em estado de coma. Devemos orar por ele e pela família. O nome dele é Edson Tavares Luna. E lembrando da viagem que o pastor Apolônio e a irmã Cássia estão fazendo, vamos continuar orando por eles. E pelas programações da nossa igreja. O mês de novembro está recheado. Temos o acampamento de Somos Um, acampamento dos juniores, acampamento dos surdos e o encontro de casais. Então, uma programação, motivo suficiente para a gente investir tempo orando, falando com Deus. Oremos. Senhor, nós estamos com os corações agradecidos pela forma como Tu tens cuidado de nós, pelas bênçãos recebidas, e nós colocamos diante de Ti agradecidos pelos aniversariantes, pedindo ao Pai que Tu continues a dirigi-los. Nos colocamos diante de Ti também, Senhor, as pessoas, os nomes, irmãos nossos, amigos que estão enfermos, estão precisando de uma forma mais especial dos Teus cuidados mais intensos. E também colocamos diante de Ti as famílias enlutadas, pedindo o Teu conforto, o Teu consolo para esses momentos de separação. Que elas sejam, ó Pai, consoladas, guiadas por Ti, e que estejamos prontos a falar do Teu amor a outras pessoas. Te pedimos, ó Pai, pelas programações da nossa igreja,
pelo mês da música, que cada momento deste, Senhor, do Capungarde, o Teu nome seja exaltado. Que os acampamentos, ó Pai, que o encontro de casais também sejam, cada participante seja abençoado por Ti, que haja edificação de cada um dos presentes. E continue, ó Pai, a falar aos nossos corações, através de cada parte que se segue nesse culto. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Os diáconos estão convidados a nos ajudarem neste serviço. Gostaríamos de lembrar aos nossos visitantes que este é o momento para aqueles que fazem a Igreja Batista da Capunga. Nós reconhecemos que tudo vem do Senhor e reservamos uma pequena parte daquilo que recebemos para o anúncio do Evangelho de Jesus até aos confins da terra. No Salmo 116, no versículo 12 a 14, nós lemos assim a palavra de Deus: E agora, como pagar ao Senhor por todas as coisas boas que fez por mim? Farei a Ele uma oferta, agradecendo pela salvação, e louvarei o seu nome. Diante de todo o povo, cumprirei as promessas que fiz ao Senhor.
Salmo 119, primeiro e segundo versículo. A palavra de Deus assim fala: Felizes são aqueles que fazem da lei do Senhor o seu caminho e andam por ela sem se desviar. Felizes aqueles que se esforçam para obedecer de todo o coração à vontade revelada de Deus. Convidamos o diácono Sérgio Velho para agradecer a Deus os dízimos e ofertas nesse. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos agradecidos a Deus pelos teus servos, ó Deus, que têm contribuído para o sustento da tua obra aqui na terra. Ó Deus, nosso Pai, pedimos que continue abençoando e motivando, ó Deus, cada um de nós a sempre estarmos dispostos a contribuirmos, ó Deus, quer também seja os nossos bens, mas também com a nossa vida. Abençoa a aplicação desse recurso pelo teu povo. Em nome do teu Filho Jesus, oramos e pedimos. Amém. Amém. Convido os irmãos a se colocarem de pé e leremos de forma responsiva o texto indicado em nosso boletim, versículo 11 de Apocalipse 5, eu lerei, em seguida todos leremos juntos o versículo 12. E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era miríades de miríades e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Amém. 128 ordinária para o culto cristão, digno é o Cordeiro. Você está ouvindo e participando do culto da Igreja Batista da Capunga. Ouviremos agora o coro Capunga entoando o Teu Querer. E na sequência a reflexão com o pastor Ney Ladeia.
durante este trimestre, na Escola Bíblica Dominical, jovens e adultos têm estudado o livro do Apocalipse. E é nesse livro que busco o ponto de partida para a nossa mensagem desta manhã. Capítulo 5 de Apocalipse, eu gostaria de ler os 10 primeiros versículos que dizem o seguinte: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Por entre detalhes, por vezes estranhos, da imagem vista por João, aquilo que nos interessa é a mensagem de exaltação do Cordeiro. Poderia dizer que, se pudéssemos resumir numa frase toda a mensagem do livro de Apocalipse, esta frase seria justamente: digno é o Cordeiro. É a mensagem de exaltação do Cordeiro de Deus. Aquele que é apresentado como Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é, o que há de vir. Aquele que de fato passara por todo o sofrimento da cruz, mas que triunfante é glorificado, exaltado sobre todos e apresentado como único digno diante de Deus. No interessante livro intitulado A Cruz do Rei, o escritor Timothy Keller fala a respeito desses 2 elementos presentes na imagem de Jesus. Elementos aparentemente contraditórios. A cruz do rei. Cruz que lembra maldição. Cruz que lembra sofrimento. Cruz que lembra humilhação. Mas é a cruz de um rei. E a expressão rei lembra grandeza, lembra majestade, lembra glória, lembra poder. E ao longo do seu livro, ele se dedica a analisar esses 2 aspectos da vida de Jesus Cristo. Segue o Evangelho segundo Marcos e o divide dessa forma. Para Keller, o Evangelho segundo Marcos tem, nos capítulos de 1 a 8, a apresentação da identidade de Jesus como rei sobre todas as coisas. E os capítulos de 9 a 16, a segunda metade do livro, apresentam o propósito de Jesus ao vir ao mundo, o propósito de morrer na cruz. Queria pensar um pouco sobre esses 2 elementos presentes nesta celebração: sofrimento e glória, humilhação e grandeza, renúncia
e poder. Na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo apresenta no capítulo 2, a partir do versículo 5, aquilo que os teólogos chamam de os estágios de Cristo. O estágio da humilhação e o estágio da exaltação. Ali Paulo nos desafia e diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, feito-se semelhante aos homens. E achado em figura humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esses elementos são lembrados por nós na celebração da ceia do Senhor. Aqui vem à tona o sofrimento do Cordeiro, porque aqui nos lembramos do Jesus do Getsêmani, angustiado, e de acordo com Marcos, no capítulo 14, versículo 34, Jesus diz no Getsêmani aos seus apóstolos: a minha alma está profundamente triste até a morte. O Jesus que é escarnecido durante o julgamento, e de acordo com Lucas, no capítulo 22, versículos 63 e 64, os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o, e vendando-lhe os olhos, feriam-no no rosto, e perguntavam-lhe dizendo: profetiza, quem é que te feriu? E Jesus silente, Jesus sereno, suporta todo aquele sofrimento da zombaria, da blasfêmia, da calúnia, dos sofrimentos físicos encontrados na tortura a que ele é sujeito. Pensar no sofrimento de Cristo nos remete à cruz, ao lugar onde Jesus sofre de maneira atroz. E por algumas vezes os evangelistas falam do brado de Jesus, do brado com o qual ele entrega ao Pai o Espírito, do brado com o qual ele busca no Salmo a expressão Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? A imagem do sofrimento absoluto daquele que é pendurado no madeiro. Não apenas o sofrimento físico, mas o sofrimento de alguém que recebia sobre seus ombros o peso de todo o nosso pecado. Alguém que recebia sobre seus ombros o peso de toda a nossa iniquidade. Alguém que assumia culpa que não era sua. Alguém que respondia por erros que não cometeu. Alguém que recebia sobre seus ombros toda a dor da punição e do castigo decorrentes dos nossos pecados. A ceia nos lembra a imagem do sofrimento do Cordeiro. E aí nos lembramos de que a imagem do Cordeiro é usada justamente porque desde o Antigo Testamento era o sacrifício do Cordeiro que proporcionava libertação. Lembram-se do estabelecimento da Páscoa? Daquela noite quando o anjo da morte passou no Egito, e em toda a casa havia morte, à exceção das casas marcadas em suas portas com o sangue do Cordeiro. Sim, daí a expressão Páscoa, Pessach, passagem. O anjo passou sobre as casas daqueles que foram marcados com o sangue do Cordeiro. Este Cordeiro, simbolizado, tipificado também naquele que era oferecido em holocausto pelo pecado dos homens diante do sacerdote. Pensar na ceia do Senhor nos faz lembrar o sofrimento de Cristo. Por outro lado, pensar na ceia do Senhor nos faz lembrar a glorificação do Cordeiro. Aquele que a si mesmo se esvaziou, aquele que foi humilhado, este é exaltado. Este é apresentado nas Escrituras como vitorioso. E ao falar sobre isso, o apóstolo Paulo declara na carta aos Colossenses:
quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado o escrito da dívida que era contra vós, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. O Cristo sofredor é, em contrapartida, o Cristo vencedor. Aquele que vence o pecado, aquele que vence o mal, aquele que triunfa sobre principados e potestades, e justamente por isso é glorificado. Aquele que é colocado então à direita de Deus, aquele diante de quem devem se dobrar todos os joelhos, não apenas o que é afirmado por Paulo na carta aos Filipenses, mas o que é reiterado no livro do Apocalipse. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber a honra e a glória e o poder e as riquezas e a sabedoria e a força e ações de graça, digno de receber toda a adoração, digno de receber todo o louvor, justamente porque em sua morte ele venceu, ele conquistou a vitória sobre o pecado, a vitória sobre o mal, a vitória sobre as potestades. Jesus é sim o Cordeiro sofredor, mas Jesus é o Rei glorificado. Quando ora ao Pai, na oração sacerdotal, em João 17, ele pede exatamente a restauração da glória que já lhe pertencia. E no versículo 5, nós lemos as palavras de Jesus: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Quando Paulo diz que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Paulo se referia à glória restaurada de Cristo Jesus, que ele possuía, acrescida da glória da vitória conquistada por ele na cruz. Ele é digno por ser o Filho de Deus. Ele é digno por ter se feito o Cordeiro de Deus. Digno pela sua majestade, digno pelo seu poder, digno pelo seu reinado, sim, mas digno sobretudo, e esta é a mensagem do Apocalipse, porque se fez Cordeiro de Deus, e ao sofrer, venceu. Mas a ceia não apenas nos lembra o sofrimento do Cordeiro, não apenas nos lembra a glorificação do Cordeiro, a ceia nos lembra sobretudo a obra do Cordeiro, aquilo que o Cordeiro realizou por nós. Sua morte não foi sem razão, sua morte não foi sem motivo, havia um propósito, havia um ideal, havia uma razão de ser, exatamente a motivação que o trouxe ao mundo, exatamente aquilo que o fez humilhar, se esvaziar, se assumir a forma de servo e ser obediente até a morte e morte de cruz. E o que mais alegra o nosso coração e a mais bela mensagem das Escrituras é a mensagem de que tudo isso foi feito por nós, pela nossa salvação, ainda que jamais merecêssemos coisa alguma, ainda que jamais fôssemos dignos por pecadores que somos. Deus prova o seu amor para conosco, diz o apóstolo Paulo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A ceia nos remete à mensagem da salvação, à mensagem de que ao morrer na cruz, Jesus levou sobre si os nossos pecados. Jesus assumiu as nossas culpas, Jesus nos substituiu em nosso sofrimento e Jesus tirou de sobre nossos ombros a condenação que pairava sobre nós. Daí as palavras do mesmo apóstolo Paulo ao dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A obra da cruz ganha sentido
ganha significado quando pensamos na redenção que ela nos proporciona. E ao escrever aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, o apóstolo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, é o que estava estabelecido. Jesus se fez maldição, para que a maldição que pairava sobre nós fosse excluída de nós, fosse retirada de sobre nossos ombros. E aqui estabelecemos um claro paralelo entre a refeição pascal e a ceia do Senhor. Lembram-se da refeição do povo hebreu na noite anterior à morte dos primogênitos? O cordeiro sacrificado era agora parte daquele jantar, na noite que antecedia a sua libertação. Séculos depois, Jesus se reúne com os seus, justamente na noite de celebração da Páscoa, justamente quando o cordeiro relembrava a saída do Egito. Mas Jesus lhes distribui novos elementos, o pão e o vinho, com um novo significado, a nova aliança, o Novo Testamento, exatamente na noite que antecedia os eventos finais da missão de Jesus. Na noite que antecedia sua prisão, sua morte, a crucificação. Jesus reúne os seus para com eles estabelecer os elementos da celebração da ceia do Senhor. Quando nos reunimos em torno da mesa, nós o fazemos para relembrar o sofrimento de Cristo. Quando nos reunimos em torno da mesa, nós o fazemos para relembrar a vitória de Cristo sobre o pecado. Quando nos reunimos em torno da mesa, nós o fazemos para agradecer a salvação que Cristo nos proporciona. Por isso, aqui estamos para dizer que digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. No livro citado agora há pouco, o autor propõe a seguinte situação: imagine-se no Egito, exatamente após a libertação do povo. E você se encontra com um daqueles hebreus e pergunta o que aconteceu. E certamente ele se apresentaria dizendo: eu era um escravo e fui liberto. O sangue do Cordeiro nos poupou da morte. E agora livres, caminhamos em direção à terra prometida. Percebe como essas palavras se assemelham a quem nós somos? Escravos, hoje libertos, salvos pelo sangue do Cordeiro, hoje caminhamos com Cristo em direção à terra prometida. Que essas verdades jamais sejam esquecidas por nós, que essas verdades jamais deixem de ser anunciadas por nós a um mundo que precisa conhecer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Eu quero convidar os diáconos a tomarem lugar à mesa para este momento de celebração da ceia do Senhor. E nós lembramos que os dois elementos presentes nessa celebração, o pão e o vinho, foram apresentados por Cristo exatamente como representações e como símbolos do seu corpo e do seu sangue. Por isso, no momento em que o pão é distribuído, o cálice é distribuído, distribuição da qual tomamos parte aqueles que já têm Cristo como seu Salvador, já têm professado sua fé, já se tornam parte da família de Deus, da Igreja de Cristo.
nós estamos a relembrar o que Cristo fez por nós, a demonstrar a nossa gratidão e a anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, como expressou o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. Que o façamos contritos, que o façamos reflexivos, que o façamos refletindo naquilo que Cristo fez por nós. Eu vou pedir, nesse momento, ao diácono Sérgio Velho para nos dirigir a Deus numa oração, agradecendo este primeiro elemento, o pão que representa o corpo de Cristo dilacerado por nós na cruz. Senhor Deus, nosso Pai, nesse momento, ó Deus, estamos na Tua presença para, nesse momento, agradecer pelo sacrifício de Cristo, o sacrifício remidor, ó Deus, pelo Seu corpo que foi quebrado por nós, ó Deus. E nós agradecemos porque Tu assim pudesse fazer com que nós pudéssemos ter acesso à salvação e ao Teu reino. Ó Deus, nosso Pai, abençoa sempre o Teu povo, para que ele possa, ó Deus, reconhecer esse grande sacrifício e também anunciar a outras pessoas que ainda não Te conhecem. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. O hino que vamos cantar agora, Venho à Mesa, foi composto pelo professor Davi Radias, que foi ministro de música nesta igreja. Venho.
De acordo com o apóstolo Paulo, Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Neste momento, a diaconisa Ana Cabral nos dirigirá a Deus numa oração, agradecendo o cálice, o segundo elemento desta celebração, que nos lembra o sangue de Cristo derramado na cruz para a nossa remissão. Grande Deus e poderoso Pai, nós te agradecemos pela morte do Cordeiro, pelo sangue de Jesus que nos redime de todo pecado. Nós te agradecemos porque tu nos salvaste ainda quando éramos mortos e pecadores. Que essa celebração seja para glorificar o teu nome, em memória do teu Filho, até que ele venha. Amém. Neste momento, o cálice estará sendo distribuído enquanto ouvimos uma música especial. Razão da minha vida, minha existência, princípio, meio e fim de todos os meus sonhos, força da fé que pulsa no meu coração, pensar no teu amor é minha inspiração, és a luz da alvorada, de uma manhã sem nuvens, o esplendor depois da chuva, que floresce a terra, o sol no horizonte, a paz no entardecer, o silêncio acalma a noite, que me faz adormecer. Senhor Jesus, meu Salvador, teu Espírito me mostrou o teu imenso amor, as horas lá na cruz, sozinho em meio à dor, teu sangue me salvou, miserável pecador. Por um instante eu pude ver, perdi as forças, não sabia o que dizer. Ah, quem me dera encontrar uma palavra capaz de expressar o que eu sinto e agradecer. Senhor Jesus, meu Salvador, minha vida em teu altar, inteiramente ao teu dispor. Não encontro neste mundo razão para viver. Se preciso, entrego tudo, só não posso te perder.
És a luz da alvorada, de uma manhã sem nuvens, o esplendor depois da chuva, que floresce a terra, o sol no horizonte, a paz no entardecer, o silêncio acalma a noite, que me faz adormecer. Senhor Jesus, meu Salvador, teu Espírito me mostrou o teu imenso amor. As horas lá na cruz, sozinho em meio à dor, teu sangue me salvou, um miserável pecador. Por um instante eu pude ver, perdi as forças, não sabia o que dizer. Ah, quem me dera encontrar uma palavra capaz de expressar o que eu sinto e agradecer. Senhor Jesus, meu Salvador, minha vida em teu altar, inteiramente ao teu dispor. Não encontro neste mundo razão para viver. Se preciso, entrego tudo, só não posso te perder. Só não posso te perder. Que de semelhante maneira, depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Somos libertos por Cristo Jesus. Éramos escravos do pecado, condenados. Cristo, por seu sangue, comprou a nossa redenção. E hoje, libertos, caminhamos com a certeza da vida eterna. E a imaginar aquele momento quando Cristo virá como juiz para reinar sobre a terra, para reinar sobre o universo, e então com Ele reinaremos. Como é bom ter a certeza de que naquele momento estaremos presentes ao lado de Jesus. Por isso, de pé cantaremos: quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e os remidos desta terra, meu Jesus, se incorporar e fizesse então chamada, lá estarei. Quando Cristo sua
palavra para expressar a nossa gratidão, mas nós nos curvamos para exaltar e adorar o Cordeiro que foi morto por nós, que sofreu por amor. Exaltar o Cordeiro glorificado e exaltado contigo na glória. Exaltar aquele que conquistou a nossa salvação. Somos gratos pela salvação que encontramos em Cristo Jesus. Somos gratos pela esperança que inunda o nosso coração. Somos gratos pela paz que reina em nós. Ajuda-nos, Pai, a viver toda a nossa vida, a transmitir e a proclamar esta mensagem. E que as pessoas que conosco convivem, que ao nosso lado caminham, possam conhecer a Cristo através de nós e experimentar em Cristo a certeza da vida eterna e da vitória final. Agora, Pai, que o teu imenso amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do teu Santo Espírito sejam sobre nós e sobre todo o teu povo, pessoas de todas as tribos, raças e nações, alcançadas pelo sangue de Cristo e espalhadas pela face da terra. Amém.